Olá, bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em um incêndio em uma boate na Macedônia do Norte. As autoridades do país investigam se o caso pode estar ligado à corrupção e subornos, já que o estabelecimento não tinha licença para funcionar. Dezenas de pessoas morreram e mais de 150 estão hospitalizadas após um incêndio que destruiu uma boate na madrugada de sábado para domingo na Macedônia do Norte. A tragédia aconteceu na cidade de Kokani, a 100 quilômetros da capital Skopje. O governo local está em contato com países vizinhos para transferir as pessoas feridas com gravidade. Um mandado de prisão nacional foi emitido para 4 pessoas. O Ministério do Interior está conduzindo operações em coordenação com o Ministério Público. Já o Ministério da Economia é responsável por providenciar a documentação referente à boate e às pessoas ligadas a ela. As autoridades afirmaram que o local não tinha permissão para funcionar e investigam se pode ter havido corrupção e pagamento de suborno. Muitas vítimas são adolescentes e jovens que assistiam à apresentação do DNK, um grupo de hip-hop muito popular no país, na Boate Pulse. Testemunhas afirmaram que o fogo começou como resultado de faíscas de dispositivos pirotécnicos usados na apresentação. O fogo teria atingido o teto, feito de um material altamente inflamável, e se espalhado rapidamente. E ainda hoje, após 5 anos da pandemia da Covid-19, nós vivemos as consequências do vírus. Muitas pessoas perderam amigos e familiares, outros têm sequelas físicas ou sofrem financeiramente. O que podemos aprender com a doença? Vamos ouvir então a análise e opinião do Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado profissional da FGV de São Paulo. Ainda bem que os estados, uma parte deles, e também muitos municípios foram nesse caminho. Criaram suas próprias estruturas de resistência, de distribuição de comida, de distribuição de recursos, de distribuição de decisão sobre o que fechar, o que abrir. Essa foi um erro muito grande. O outro erro muito grande foi ter parado as escolas durante 2 anos. Isso prejudicou muito e ainda vai prejudicar muito as nossas crianças. E chegamos tardiamente às vacinas, mas graças a Deus chegamos. Esses são os erros mais importantes que nós cometemos durante a pandemia. O doutor Gonzalo Vecina falou ainda sobre os legados positivos da pandemia. O grande legado da pandemia, sem dúvida nenhuma, foi o reconhecimento da importância de existir o SUS, de ter um sistema de atenção à saúde de base universal, com a responsabilidade de segurar a onda de mortes e de sofrimento. O SUS foi fundamental. E eu espero que a população brasileira não esqueça disso. Neste momento, o SUS está sob ataque. Aqueles que querem o equilíbrio fiscal cortando o SUS, cortando a educação. Temos que conseguir lutar contra essa onda anti-SUS. O doutor Vecina, médico sanitarista, falou ainda sobre a importância da vacinação. Essa é uma questão que sempre volta, né? Será que nós conseguiríamos controlar a pandemia sem a vacina? Seria impossível controlar a pandemia sem a vacina. A vacina foi fundamental. Dado o aparecimento de novas cepas, não existia possibilidade de alcançar o que o Bolsonaro sonhava alcançar, que era a imunidade de rebanho. Sempre que estávamos próximos de alcançar a imunidade de rebanho, havia a criação de uma nova cepa e elas eram muito destrutivas. A doença continua aqui entre nós, a SARS-CoV-2, e nós temos que nos vacinar para evitar ter a doença. Hoje a doença
é muito menos letal, ela mata muito menos, mas ela continua existindo entre nós, e principalmente as pessoas mais debilitadas, como os idosos, os portadores de comorbidade, poderão ainda falecer dessa doença. O vírus está no nosso meio e não vai desaparecer. Nós vamos ter que fazer a vacinação anual da Covid-19. Nós ouvimos o médico sanitarista Dr. Gonzalo Vecina Neto. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.